A partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Que bom, querido, poder estarmos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra de Deus. Eu quero, querido, começar lendo um texto que se encontra aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Decorrido um ano no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar: quem era? Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Um outro texto, querido, para a nossa meditação sobre essa palavra, se encontra aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de número 28, Mateus, capítulo 26, versículo de número 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amém? Então, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Queridos, preste atenção. Eu quero, nesse momento, junto com você, falarmos um pouquinho. Eu gostaria de junto, para que nós possamos aprender com os erros dos outros, para que nós não venhamos cometer. E eu quero começar dizendo, irmão, que tem muitos cristãos de hoje que perderam o senso de radicalidade do Evangelho. E a realidade é, irmão, que isso tem sido muito perigoso e pode ser um dos motivos das coisas que estão acontecendo dentro das igrejas. Irmãos. Meu irmão, aprenda uma coisa, nós não podemos perder o senso de radicalidade do Evangelho. Porque ser cristão, irmão, é ser radical. Ah, pastor, não é bem assim. Eu te provo dentro da Bíblia. Nós vamos ver, nós lemos o Sermão da Montanha. Inclusive, Gandhi ele disse: se todos os livros desaparecessem da terra e só sobrasse o Sermão da Montanha, nós não perdemos nada. Porque tudo que nós precisamos está contido aqui no Sermão da Montanha. Sabe por quê, meu irmão? Eu digo que ser cristão é ser radical, porque foi Jesus quem disse. Talvez alguém diga assim: pastor, que heresia é essa que o senhor está falando? Meu irmão, ser cristão é ser estreito, porque estreita é a porta e apertado é o caminho. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. É a palavra de Deus que está dizendo, irmãos. Então, ser cristão é ser radical, porque foi Jesus quem disse, Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que vá todo o teu corpo para o inferno. É ou não é, irmão? Radicalismo? Queridos, foi o Senhor Jesus quem disse
Vós sois a luz, né? E não tem outra opção. Ou seja, você é oposição. Luz se opõe às trevas. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 16, a Bíblia diz o quê? Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para mais nada presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, se não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, irmãos, eu aprendo que ser cristão é ser radical, porque não tem como caminhar junto com o diabo, junto com o pecado. Né? Se os dois não estiverem de acordo, Amós capítulo 3, versículo 3 diz o quê? Andarão os dois juntos se não tiverem de comum acordo? Né? Veja bem, isso é a radicalidade do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 37, seja, porém, o vosso falar sim, sim ou não, porque o que passa disto é procedência maligna. Irmãos, vocês querem ver outra radicalidade do Evangelho? Olha o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltrata e vos persegue, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Querido, seja sincero, amar gente boa é fácil, né? Mas amar quem me odeia, amar, né, quem se declara meu inimigo, e aí, irmãos? Imagina você amar o seu inimigo. Imagina, querido, você dobrar o seu joelho e você ter que orar por aqueles que estão te perseguindo. E seja sincero, irmão, a realidade é que nós esquecemos de orar pelos nossos amigos. Imagina se nós lembramos de orar pelos nossos inimigos. Meu irmão, ser cristão é ser radical. A Bíblia diz, Mateus 5:22, mas eu lhe digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Olha o que a palavra de Deus fala. Olha, meu irmão, o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atenta numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Irmão, isso aqui foi apenas uma introdução, que eu fiz, porque eu quero nesse momento falar sobre isso, que muitos estão se esquecendo e deixando para trás. Eu quero falar um pouquinho sobre aprendendo com os erros dos outros. E eu entendo, irmão, que ninguém erra sozinho. Se nós formos inteligentes, nós vamos aprender, com os nossos erros e também com os erros dos outros. Se nós formos sábios, nós emprestamos aqui os erros de Davi para não errar, ou seja, nós aprendemos com os erros dos outros. Esse texto, irmão, de 2 Samuel que nós lemos, nós vamos aprender um pouquinho com ele. No capítulo 11 de 2 Samuel, reparem, irmãos, que Davi não estava com 20 anos. Davi não estava com 30 anos, ele estava com 50 anos de idade. Ou seja, vivendo o período das suas maiores conquistas. Meu irmão, era o momento em que ele poderia celebrar uma de suas maiores vitórias. Ele estava no ápice da sua vida. Meu irmão, tome cuidado. O sucesso é um terreno minado.
Tome cuidado quando você estiver lá em cima, no topo, vivendo talvez as suas vitórias e tudo. Então, irmãos, tome cuidado. Repara que Davi, ele manda Joabe e o seu exército para a guerra. Então aqui eu começo a aprender que ele transfere responsabilidades que eram suas para outras pessoas para ficar no palácio. Repare, meu irmão, que a Bíblia diz, primeiro vigiai, depois orai. Vigiai o quê? As circunstâncias? Não. Vigiar o quê? O diabo? Não. Inclusive, como disse um pastor, tem gente orando para o diabo se converter. Queridos, aprenda uma coisa. Vigie os movimentos da tua alma. Olhe para dentro de si, é da tua alma, do teu coração que procede todas as saídas da vida. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Irmãos, por que um homem que vive o seu melhor momento de conquista, que estava sempre na guerra, com Joabe, com os outros soldados, resolve não fazer aquilo que era comum, que era ir à guerra? Irmãos, será que Davi não fazer o que era comum ele fazer não era uma evidência que tinha alguma coisa errada na alma de Davi? Sabe o que eu estou querendo dizer, irmão? Agora vamos para os dias de hoje, quando eu vejo pastores transferindo responsabilidade para as outras pessoas, para os outros obreiros, responsabilidades que são suas. Isso começa a ficar preocupante, irmão. Alguns pastores transferindo a responsabilidade de muitas das vezes dirigir o culto. Meu irmão, eu já fui pregar a igreja em que o pastor não estava no púlpito. E alguns nem na igreja estavam. Pior, estavam em casa. Essa é a realidade. Repara que no versículo 1 do capítulo 11 de 2 Samuel, a Bíblia vai dizer que era tempo de guerra e os reis saíam para a guerra. Porém, Davi não foi. Irmãos, olha o que a Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o que fará toda a minha vontade. Salmos 89, verso 20. Achei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungi. Com ele a minha mão ficará firme, meu braço fortalecerá. O inimigo não importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Irmãos, o problema não era o palácio. O problema foi Davi esquecer de suas responsabilidades diante de Deus, pois foi o próprio Deus que o colocou ali. Quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, 13, 17 e 18, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26 e 32, nós vamos ver nesses versículos, irmão, um Davi diferente. Nós vamos ver um Davi disposto a ir à guerra. Irmãos, nós vimos no início um Davi disposto, que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi era alguém simples, era o menor da sua casa. Davi era corajoso, disposto, animoso, ousado, pronto para a batalha. Então, irmão, nós precisamos entender que o começo, muitas das vezes é cheio de ânimo, mas durante a caminhada nós temos que nos manter firmes. Davi levantou a Natã Deus levantou a Natã para repreender a Davi. Eu vejo que Deus hoje está nos repreendendo através da sua palavra. Davi sabia que não era tempo de paz e sim de guerra. Da mesma forma é conosco hoje. Não é tempo de paz, é tempo de guerra, é tempo de nos levantarmos e irmos para a guerra. Quando você pega a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 13, a palavra de Deus vai dizer o quê? No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo.
porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possa resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Queridos, meu irmão, minha irmã, entendam, a tentação é um processo lento, porque o diabo não tem pressa. Ele tem projetos de queda para a vida de muitos, né? E em muitos anos. Quando você pega a Bíblia, ela nos mostra os estágios da tentação, né? A palavra de Deus, ela vai dizer no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, né? Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Meu irmão, eu aprendo que Davi, ele estava no lugar errado, na hora errada. Ele estava olhando para o lugar errado. E aí toma a pior escolha da sua vida. Meu irmão, repare em perigo. Assim como Sansão, né, tem muitos irmãos em perigo. Eles deixam de enfrentar fraqueza de caráter, muito claro. Eu aprendo, um homem de Deus disse, aquilo que você não domina lá na frente vai te destruir. Aquilo que Sansão não conseguiu dominar, destruiu. Todas as vezes, irmão, que nós deixamos de reparar a falha do nosso caráter, ela se torna cada vez piores. A segunda coisa, irmão, crentes em perigo fazem uso da mentira para preservarem a si mesmo, né? Quantas pessoas flertam com a desobediência? É comum, irmão, ver essas pessoas usando a mentira para se proteger. Crentes em perigo agem compulsivamente. Isso é forte, irmão. Crentes em perigo fazem maus uso dos dons dados por Deus. Por vezes, irmãos, Sansão usou seus dons para fazer brincadeiras para o seu próprio deleite. Quantos crentes aí se fazendo, né, de alguns apresentadores de televisão, né, querem brincar com os dons que Deus lhe deu. E isso, irmão, é uma questão de tempo para cair. Quantas pessoas estão dentro da igreja que nós estamos vendo hoje? Eu tenho que profetizar, eu tenho que rodopiar, eu tenho que cair no poder de Deus, eu tenho que falar em mistérios. Crentes em perigo são derrotados por causa de um ponto fraco. Aqueles, irmãos, que dão vazão total para os seus pecados são derrotados por eles. Entenda, irmão, todos nós temos o nosso ponto fraco. Quando você pega o livro de Jó, capítulo 6, versículo 24, ele vai dizer, ensinai-me e eu me calarei, fazei-me entender em que errei. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? É que a Bíblia, ela não oculta os erros dos servos de Deus. Pelo contrário, ela mostra os pecados. Com certeza, irmãos, a Bíblia também, ela não concorda com os pecados registrados. E tem muitas pessoas que pensam assim, se Davi adulterou, eu também posso adulterar. Mas, querido, entenda, honestos, a palavra é apta para corrigir e admoestar todo aquele que crê em Deus e não para incentivar o erro. Então, quando a palavra de Deus ela mostra os erros, é para que eu venha aprender. Querido, Adão, mesmo conhecendo o mandamento de Deus, não comerás deste fruto, desobedeceu e preferiu dar ouvido à sua esposa do que a Deus. Caim, mesmo tendo ouvido a advertência de Deus, o pecado jaz à porta, domina o teu mal, ele cometeu homicídio. Noé se embriagou-se com vinho e mostrou sua nudez. Abraão, irmão, mesmo sendo chamado amigo de Deus,
Ele mentiu ao descer ao Egito, ele fez sua esposa dizer que era sua irmã para sobreviver. Abraão, irmão, mesmo conhecendo a promessa de Deus que seu filho viria de Sara, preferiu ouvir a sua esposa e coabitou com Agar para gerar filhos. E no fim de tudo, ele arrumou uma grande confusão familiar. Jacó, irmão, para conseguir o que ele queria, fez uso da mentira, enganou seu pai, Isaac se passando por Esaú. A Bíblia diz, irmão, José, filho de Jacó, trazia as más notícias de seus irmãos para seu pai. Jacó demonstrava amar a José mais do que a todos os outros filhos. Isso acabou gerando grande contenda no lar e uma tragédia mais à frente. Nós vamos ver que Moisés fez justiça com as suas próprias mãos e matou um egípcio. Moisés, mesmo conhecendo a ordem de Deus, falai a rocha, desobedeceu e a feriu com golpe. Então, irmãos, nós estamos vendo, eu poderia falar aqui de tantos mais exemplos. O povo de Deus murmurava o dia inteiro no deserto. Eu poderia falar de vários reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Ou quem sabe, irmão, os sacerdotes corruptos. Quem sabe falar a inveja de Miriam e Arão por Moisés. Mas, irmãos, o que importa é que Deus sempre demonstrou sua misericórdia para com os filhos dos homens. Só Jesus Cristo não cometeu pecado. Foi o único sumo sacerdote que não presenciou oferecer sacrifício por seus pecados, visto que ele não tinha. Eu quero, irmão, terminar dizendo, todos nós seres humanos estamos sujeitos a errar. Não existe supercrentes. Quem procura demonstrar ser um supercrente, sem falha, sem erro, com certeza, irmão, precisa voltar a ler a Bíblia. Todos nós precisamos crer na benevolência do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, claro que em nenhum desses casos Deus concordou com os erros de seus servos, mas Ele sempre está disposto a perdoar seus filhos. Todos erraram, desde Adão até os dias de hoje. Apenas Cristo cumpriu toda a justiça de Deus. Por isso, Deus pode usar de misericórdia para com todos nós, irmãos. Eu quero terminar com alguns conselhos aqui. Primeiro, tire essa fantasia de supercrente. Segunda coisa, analise a si mesmo. Veja que és imperfeito. Paulo vai dizer, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Paulo também diz, examine-se, pois o homem é si mesmo. Terceira coisa, irmão, creia no amor de Deus. Procure, meu irmão, a perfeição que há em Cristo. Outra coisa, se você pecar, saiba que nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo. A palavra de Deus vai dizer isso. Pare de exigir dos outros uma conduta que você não tem. E para terminar, irmão, jamais se conforme com seus erros. Afinal, errar é humano. Persistir é burrice. Então, querido, que através dessa palavra você possa entender que hoje, nos dias de hoje, eu creio que Jesus está voltando. E infelizmente, dentro de muitas igrejas, estão havendo muitas coisas erradas. Pessoas em cima do púlpito pecando. Pessoas em cima do púlpito se prostituindo, falando mentira. E pior, ensinando coisas que não estão na palavra de Deus. Então, meu irmão, que essa palavra ela possa alcançar o seu coração. E que você possa viver verdadeiramente o evangelho genuíno de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Fique em paz, fique com Deus.